Gente bonita do meu Brasil, bem-vindo ao programa Elite. A casa é sua, já sabe, né, gente? É sempre bom tê-los aqui conosco, 8h30 da manhã, ou você que está assistindo nas redes sociais. Carol Nardi sempre começa com uma mensagem para você. E hoje eu quero falar sobre união. Você já parou para pensar o poder que tem a união? Sabe aquele ditado? A união faz a força. Não é uma lenda, é verdade. Tem uma parte na Bíblia que é a Torre de Babel. O que acontece? Era um povo que se uniram para construir uma torre para vigiar Deus, para chegar até o trono de Deus. E ele é tão forte que Deus, todo-poderoso, né? Só podia dar um soprão ali e derrubar a torre. Mas ele sabe o poder da união. O que ele fez? Cada um começou a falar um idioma. Porque quando você se une, você vence. Por que você está me falando isso, Carol? Porque você e a sua família precisa ser só um corpo. Você e seu marido, você e teus filhos. Problema você vai passar sempre. Mas não deixe que o problema divida a sua família. Muito pelo contrário. Pega esse problema, que é uma oportunidade única, que de repente Deus está permitindo, para que a sua família se una. Lute vocês contra esse problema. Não deixe que o problema divida em vocês. Procure uma mentoria, um psicólogo, um pastor, um padre, aquilo que você acreditar. Mas se unam. Esfria a cabeça. Houve o problema, não fica culpando o outro. Esfria a cabeça. Se unam. Primeiro faça uma oração. Ah, mas eu não acredito em oração. Então vocês falam, vai dar certo. A gente vai fazer até dar certo. Entende? Seja lá o que vocês forem fazer. Se unam, divide projetos. Olha, eu sou bom em comunicação. Então dentro do problema você vai trabalhar para falar com a pessoa. Faça um mapeamento. Mas fazem tudo em família. Isso funciona também para a tua empresa, para a tua liderança. O líder que divide o bando pode esperar o fracasso na empresa. Mas se o líder fazer como um pai e uma mãe, unir, vão vencer. Tanto em casa quanto na empresa. O programa Elite começou, um recadinho e eu já volto. Olá, Carol, tudo bem com você? Hoje a Castelo Pink Bloom trouxe diquinhas para realizar com as crianças nessas férias. A criança ela possui uma quantidade de energia maior do que os adultos. Essa energia ela precisa ser canalizada para evitar picos de energia que causa estresse, irritabilidade, insônia, crises de ansiedade. Uma das dicas que podemos dar para os papais é fazer uma caminhada, andar de bicicleta, patins ou até mesmo pular corda em casa. É necessário pelo menos uma atividade dessa diária para ajudar a criança a descarregar a energia. E agora é com você, Carol. Tchau, tchau! Soluções ao seu alcance, doutora! É com você. Vem! E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para mim e para o Brasil, em especial para os empresários. Dr. Gil Santos, um conterrâneo que veio lá da Paraíba exclusivamente atendendo o meu convite. Dr. Gil Santos, por favor, se apresente para o nosso público, já respondendo a pergunta, o que é holding? Obrigado, doutora Alexandra, pelo convite. Holding é uma empresa, é um CNPJ. É uma empresa que tem uma finalidade específica que confere uma série de vantagens. A primeira delas é controlar e gerenciar ativos, sejam bens imóveis, sejam outras empresas. Então, holding, na verdade, é uma ferramenta de organização e gestão centralizada de ativos. Doutor Gil, sendo você um advogado com vasta experiência em trabalhar com hold, eu quero te fazer uma pergunta bem ousada. Quem não tem patrimônio pode também constituir, fazer uma hold? De acordo com a finalidade que você pretende, sim. A holding, enquanto ferramenta que viabiliza uma gestão melhor, um planejamento sucessório
de patrimônio, e aí a gente já tratando da holding patrimonial, ela é interessante para quem não tem patrimônio, mas que eventualmente pode vir a construir esse patrimônio. Isso porque ela não somente é uma ferramenta de gestão, como também de planejamento patrimonial e sucessório. Nesse sentido, sim, quem não tem bens, é também interessante criar uma holding. Que bacana. Doutor Gil, muita gente quando fala em holding já tem medo dos impostos que terão que recolher. Realmente, quem faz uma holding e leva patrimônio tem que contribuir, tem que recolher impostos? Bom, se você fizer um planejamento da forma correta, não. É uma das vantagens da holding patrimonial familiar, como a gente chama, é justamente a desnecessidade de você realizar um inventário com o falecimento do instituidor. Então essa é uma grande vantagem que a holding familiar ela confere para quem tem patrimônio e quem tem também empresas. Obrigada, doutor Gil, por ter aceitado nosso convite e em especial por trazer informações tão ricas sobre holding. E aqui encerro a série de hoje, dizendo a você, assista a nossa próxima série que segue ainda sobre holding. Obrigada, Carol! Programa A Elite, deixamos um conteúdo para você e para sua família. Curte aí, vem! Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Corpo em Forma. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui e hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Leandro Franco, e nós vamos falar um pouquinho sobre frio. Realmente aumenta o risco de infarto dormindo? Prazer, doutor, seja muito bem-vindo, viu? Prazer é meu. Doutor, nos responde um pouquinho. Realmente é mito ou verdade que no frio dormindo aumenta o risco de infarto? Aumenta. No frio, o risco de infarto, de AVC, que basicamente é o mesmo problema em locais diferentes, não só dormindo, mas no frio, por vasoconstrição, os vasos sanguíneos ficam um pouquinho mais fechados do que o normal, do que no tempo quente, e isso aumenta, sim, o risco de infarto e de AVC. E como que eu consigo identificar se eu estou mesmo com algum problema em questão, né, o senhor como cardiologista, algum sinal, um sintoma que eu consiga identificar esse risco? Os sintomas mais comuns do infarto ou da angina, né, que é o início de infarto que a gente fala, né, dor no peito, bastante comum, dor no peito que vai para o braço, dor no peito que vem para o pescoço. Acontece principalmente durante o esforço, então quando faz um esforço, sobe uma escada, uma ladeira, o coração acelera, vem o desconforto. Para, descansa, respira, o coração desacelera, o desconforto passa. Esse tipo de dor, esse tipo de desconforto parece ser uma coisa que chama atenção. Mas também pode vir, por exemplo, como um cansaço que a gente fala que é desproporcional ao esforço. Eu vou para a padaria todo dia de manhã. Agora chega no meio do caminho, eu já estou cansado, preciso parar para descansar. Você está ficando cansado com o esforço que antes você conseguia fazer sem nenhum problema. Então, esse tipo de desconforto, de cansaço desproporcional, também pode ser sinal de entupimento nas artérias do coração. E o senhor, além de ser cardiologista, é especialista também em medicina do sono, né? Trabalho bastante com medicina do sono. Medicina do sono. Eu sou fisioterapeuta também, atuo bastante com alguns pacientes, né, na reabilitação aí do sono. E como que eu sei, alguém, um parente meu, alguém que tem muito ronco, qual o sinal que eu sei que realmente precisa de acompanhamento médico? Como que você conta para nós aqui, para todos os telespectadores? As pessoas que roncam, é muito mais provável alguém que ronca ter apneia do sono, que são aquelas falhas de respiração noturnas com baixa de oxigenação. Então, em quem ronca, isso é muito mais comum em quem não ronca. Existem pessoas que têm apneia do sono sem o ronco, muito mais difícil de perceber, porque a própria pessoa não percebe. E quem está dormindo junto também não, porque não ouve. Mas quem ronca tem risco aumentado de apneia. E quem está do lado geralmente sabe, eu pergunto para os acompanhantes, para as esposas, ou no caso, se quem ronca é a esposa, pergunto para o marido, e para de respirar durante a noite, você toma aquelas cotoveladas de madrugada, porque quem está do lado e percebe que a outra pessoa parou de respirar se assusta. É estranho, dá uns engasgos, um barulho na garganta, e a pessoa do lado assusta e geralmente cutuca para
para que o outro se vire. Então, o barulho do ronco é bastante comum e essas falhas de respiração também são bastante comuns. E o perfil do paciente, acima do peso e com o pescoço mais curto. Esse é o perfil do paciente que muito provavelmente ronca e tem apneia do sono. Falando um pouquinho sobre restrição, uso de aquecedor em casa, aquecedor no carro. Com a restrição de pacientes com problemas cardíacos, problemas respiratórios, eles possuem alguma restrição em relação ao uso desses aquecedores? Os problemas cardíacos em si, não. Problemas respiratórios é um pouquinho mais complicado porque o aquecedor, do mesmo jeito que o ar-condicionado, geralmente eles ressecam bastante o ar. Então, para quem tem problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite, sinusite, né? Esse ressecamento vai atrapalhar, vai piorar sintomas respiratórios. Então, se for usar ar-condicionado ou aquecedor, é bom que tenha um umidificador junto, principalmente se for passar a noite toda, né? O umidificador ajuda, pelo menos, a manter o ambiente quente com o aquecedor e úmido com o umidificador. Doutor, quero agradecer por ter aceito esse convite para estar aqui no quadro Corpo em Forma e agradecer a todos os telespectadores também que ficou com nós e agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham aqui no quadro Corpo em Forma. Até logo, é com você, Carol! Oi, gente! Olha só, a mulher, ela tem como um amigo bem próximo, um cara que chama cabelo. Quem concorda aí? Eu concordo, porque quando o nosso cabelo não está bem, dificilmente a gente fica bem, né? A gente pode estar com a melhor roupa, mas se o cabelo não tá legal, parece que a mulher não vive. Eu brincava na minha época de escola, meus alunos vão lembrar, eu falo assim que a mulher fica sem homem, mas não fica sem cabelo. E quando o homem às vezes quer afetar uma mulher, ele faz o quê? Corta o cabelo. Então hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre a mulher e o cabelo. Agora eu tô falando do afetivo, tá? O que uma mulher pode fazer para atrapalhar o crescimento do cabelo, mesmo se for inconsciente, e que um cabelo pode atrapalhar o emocional de uma mulher. É uma junção, hein? E como é que você vai falar isso, Carol? Gente, a elite, né? Aqui só tem elite. Estamos aqui com a doutora de milhões, Natália. Seja bem-vinda. Muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Ele é lindo e tem cabelo, né, gente? É bonito. Muito obrigada. Conta um pouquinho para os meus telespectadores. Por que você cuida do cabelo? A minha história é que meu marido estava ficando careca quando eu o conheci. Uhum. E ele não queria por nada ficar careca. Ele queria ficar cabeludo. Ele tentou até raspar o cabelo, mas ficou muito feio. Me desculpa falar. E não deu certo. Desculpa, tá, marido? Desculpa. E aí, a gente tratou o cabelo dele. Ele ficou muito feliz. Vários amigos dele foram me procurar no consultório e eu acabei me especializando em cabelo. E antes disso era o quê? Só dermatologista geral. Ah, então tá bom. Então faltou uma informação que nós esquecemos de falar, porque ficamos empolgadas, né? Porque mulher, quando fala de cabelo, não para. Ela é dermatologista e aí ela se especializou em cabelo, salvando o marido. E assim, deixa eu perguntar uma coisa que seu marido não escuta. O homem fica abatido por causa de cabelo, a gente já sabe que a mulher fica muito abatido. Meu marido mesmo? Ficou muito triste, profundamente abalado. Mas e aquela coisa dos careca, elas gostam mais, é mentira? Ele não gostou muito. Dele sem cabelo nem eu. Muito prefiro ele com o cabelo. Não gostou? Não, acho melhor ele com o cabelo. Verdade. Quando ele já chegou caindo o cabelo, ele foi caindo? Foi piorando muito, né? Uma doença progressiva, então o pai dele já é careca, já é totalmente calvo. E ele foi percebendo algumas falhas, algumas entradas. E teve uma hora que não teve jeito, teve que raspar porque tava ficando muito feio. Qual o relacionamento? O cabelo e o emocional? Ele é ligado? Muito ligado. Principalmente a mulher? Principalmente com a mulher. Eu tenho muitas pacientes que sofrem, choram durante as consultas quando estão perdendo cabelo. É mesmo? E quando ficam estressadas, perdem entes queridos, tem algum problema de relacionamento, entram na menopausa, ficam muito exaustas, tem burnout no trabalho, acabam perdendo o cabelo. É mesmo? E assim, como que ela sente essa queda? Porque cai de uma vez, vai caindo fio a fio? Isso depende muito de paciente para paciente. Algumas relatam que no banho sai muita quantidade, que até entope o ralo. Às vezes até os maridos reclamam. As moças que trabalham em casa falam, nossa, tem muito cabelo pela casa inteira. Às vezes dormindo também cai muitos fios no travesseiro.
existem quedas lentas e progressivas, e existem quedas bruscas, e que parece que a pessoa vai ficar realmente calva. É verdade que no inverno existe troca de cabelo, pode acontecer do cabelo cair. Sempre a gente tem a fase de queda capilar, né, que é normal para todo mundo, cai um pouquinho mais de fio, mas ela normalmente volta ao normal em 2 meses no máximo. Quando essa queda dura mais do que 2 meses, ela tem que ser investigada por um profissional médico. E como que ela identifica quando é queda e quando é troca, doutor? Eu sempre falo isso para os meus pacientes no consultório. A paciente sabe, a mulher sabe. Porque ela perde cabelo fala. O cabelo fala com a mulher. Eu falo isso. Também acho. Não é? Não é verdade? Também acho. Então, a gente percebe. Cai aquela quantidade normal. O normal é cair até 100 fios por dia. Claro que ninguém vai sair contando. E cair 100 fios meus ou 100 fios seus é uma diferença, né? Porque o meu é curtinho. Pensa no meu que é pequenininho. Não esse fake, aquele outro que tá escondido. Pequenininho, vai contar 100. É diferente, com certeza. Então, até 100 fios é normal. Mas assim, você vai ter noção pela quantidade. Exatamente. Né? Eu sempre falo, muitas pacientes até levam o cabelo pra mim no consultório e falam, olha, caiu isso, eu acho que é muito. Mas o mais importa, o tempo de queda prolongado, né, do que a queda propriamente dita. Porque queda todo mundo tem, vai ter sempre que lavar, e isso é normal. Só não pode ser um tempo muito prolongado de uma queda muito fora do que você está esperando, que você já se conhece, né, da vida toda. Tem a queda que ela é emocional e tem a queda que ela é também por uma abstinência de química também, não tem? Com certeza, por abstinência de química, por deficiências vitamínicas, nutricionais, metabólicas, a própria menopausa, que é uma queda hormonal brusca, faz o cabelo cair mais. E algumas doenças também fazem o cabelo cair, por exemplo, doenças da tireoide. Sim. A própria obesidade inflama o corpo, inflama o metabolismo, também faz o cabelo cair. Até essa fase aí, eu falo por mim, né, que tomei eu já era bariátrica, aí eu tomei a caneta, né, eu usei a caneta por um tempo, eu perdi o resto que eu tinha de cabelo. Aí, lógico, né? Anda com estresse, porque mulher que não é estressada não é mulher. É melhor estudar essa pessoa, porque não tem como, né? Com certeza, é verdade. E qual que é o relacionamento da mulher, a personalidade da mulher, ela tem a ver com o cabelo? Tipo, dizem, não sei se é verdade, dizem que de acordo com o que está emocional da mulher, existe também um penteado, um penteado que ela faz no cabelo dela, tipo, dependendo do emocional, ela corta mais o cabelo, ela deixa mais comprido, é verdade? Já, com certeza, eu percebo muito isso. Até Coco Chanel que falou, né, que uma mulher que muda o cabelo está prestes a mudar sua vida. É verdade, é verdade. Então, eu acho que as pacientes que eu atendo, vejo muito isso, e como elas parece que retomam a vida quando tratam o cabelo comigo. Quando começa a ver aqueles fiozinhos, já parece que é outra mulher, melhora o relacionamento, melhora o trabalho. E como que é esse tratamento? Ele é só medicação, existe uma conversa de entender o ponto, por que está caindo o cabelo para trabalhar no... Isso é muito importante, entender o que está acontecendo. Porque eu falo, se a paciente está com estresse, está com problema em casa, não há santo que vai fazer esse cabelo crescer. Sim. Então, assim, precisa ter todo esse trabalho emocional, que o ambiente que essa pessoa está instalada é muito importante para esse cabelo evoluir bem. Sim. E, claro, daí avaliar exames e decidir qual o melhor tratamento para aquele momento, para aquele diagnóstico, para a pessoa, né? Cada um tem um tratamento a ser, mas todos precisam de apoio emocional. Lógico assim, eu brincando, mas é real, né? Quando nós entendemos que estamos estressadas, até falei isso já no programa, que nós temos que nos amar, né? A mulher, ela tem esse defeito, né? A gente chama, todo mundo esquece de nos amarmos. E, lógico, começou a acontecer uma queda, é legal falar, é por causa da química tal. Às vezes pode ser a química também, mas pode ser também ser uma junção, não pode? Com certeza, multifatorial é um dos maiores problemas que eu tenho no consultório, que não é uma coisa só, que a gente pega aquela coisa pontual e resolve. São vários, então tem que resolver tintim por tintim para a gente ter um bom resultado para essa paciente. De todo o diagnóstico da queda de uma mulher, qual que é o ranking de sucesso? Então, o eflúvio telógeno, que é uma queda que acontece por um estresse muito agudo, ou até uma cirurgia que a paciente fez, até uma cirurgia estética de prótese de silicone, cai tanto o cabelo, no pós-parto acontece isso também, Sim. que a paciente chega desesperada. Sim. Então, assim, é o que eu mais atendo de longe, porque cai demais. E emocionalmente? Emocionalmente, divórcio. Isso que eu ia falar. Gente, pode ter certeza. Casou,
vai procurar dermatologista, que nem ainda que você tenha o cabelo mais lindo. Vai acontecer, tá? Vai cair. Com certeza. Porque, não é porque seu marido vai ser ruim, não. É porque você tem a responsabilidade maior ainda, né? De cuidar de um casamento e fazer dar certo. Que a mulher sempre abraça tudo, né? Pra ela. E depois de um divórcio, é um momento que cai mais ainda. E a baixa estima da mulher, ela desconta no cabelo? Com certeza. O que acontece? A pessoa fica muito chateada quando tá sem cabelo. Eu acho que quando a mulher cuida do cabelo, até tem toda uma social aí, né? Ir na cabeleireira, cuidar do cabelo, pintar, fazer uma química. Eu até não proíbo minhas pacientes de fazerem esses procedimentos, porque eu falo, ela já tá com queda, já tá sofrendo com isso, por que eu vou proibir ela de fazer um alisamento e deixar esse cabelo bonito do jeito que ela quer? Então eu evito proibir, eu dou várias orientações para cuidar do couro, para cuidar da haste capilar mesmo, né? Mas evito falar, não faça isso, não faça aquilo, deixa fazer tudo, porque a mulher se sente muito bem, fala, é moldura do rosto, né? Exatamente. É muito ruim. Mas é que nem a doutora falou, é necessário tratar, né? Identificar, porque às vezes aí fica que nem aquelas mulheres que uma semana tá verde, outra semana tá loira, porque tá tentando preencher, né? E assim, o meu diretor, ele tá fazendo assim pra mim, porque eu falo demais, mas eu prometo que é a última pergunta. O maior inimigo da mulher, caspa. Diz pra mim, o que é mito, que é verdade? Porque tem gente que fala que caspa é porque a pessoa não lava o cabelo. Tem gente que fala que é caspa é por causa do ressecamento, por causa do frio. Quem que é essa abençoada, essa mulher? Por que ela chega na nossa cabeça assim de repente? Na verdade, não lavar o cabelo piora muito a caspa. O ideal mesmo, é uma dica que eu dou pra todo mundo, é lavar o cabelo todos os dias. Mas qualquer tipo de cabelo? Qualquer tipo de cabelo. Aí você usa estratégias para esse cabelo não ressecar. Amiga, mas é aquela que usa progressiva? Isso precisa, porque na verdade a caspa, ela impede o crescimento do cabelo e piora muito a saúde capilar. Principalmente quem usa química, né? Principalmente quem usa química. Então o ideal seria achar um shampoo para chamar de seu, que seja bom pro seu tipo de cabelo, usar esse shampoo da mesma linha do condicionador, que também ajuda, né? O shampoo tira, o condicionador entrega. E para isso melhorar a saúde do couro cabeludo. Quem não consegue, eu sou uma mulher muito empreendedora, trabalho demais, tenho filhos, não consigo. Então, no máximo, dia sim, dia não. E quem já está com a caspa? Aí a gente tem que fazer um tratamento médico mesmo, é um procedimento médico. A gente precisa entrar com medicação. Às vezes, deficiência de algumas vitaminas também pioram a caspa. A gente precisa dosar essas vitaminas para fazer o paciente suplementar e conseguir ter um bom resultado também. Psoríase e caspa. Psoríase é um tipo de caspa, é uma doença de pele que às vezes dá no couro cabeludo, que também faz descamação, mas é outra fisiopatologia. Aí precisa hidratar e usar cremes à base de corticoide. Porque tem gente que acha que a caspa foi pro corpo, né? Mas não é, gente, é uma doença e aí precisa ser tratada. Se alguém estiver nos assistindo e quiser um atendimento da doutora, pode entrar aqui nas redes sociais, falar que assistiu. Com certeza, eu vou atender com muito prazer. Isso aí, gente. Ó, o meu tempo acabou. Eu queria perguntar um monte de coisa pra ela, mas vocês sabem, né, gente? Eu quero, mas eles não deixam. Mas não tem problema, não. Tem redes sociais aqui. Converse com a doutora. Você, mulher, entenda. Muitas vezes essa mudança de cabelo que você tá tendo desesperada não é sobre moda, mas é sobre emoções. E ela não só cuida da tua saúde, mas também vai cuidar da sua mentalidade. Os dois vão ficar lindos por aí, é ou não é? Com certeza. É isso aí, obrigada, doutora. Obrigada eu, Você Carol, volta foi mais prazer. vezes? Com certeza, vai ser um prazer. Então tá bom. Olha, a doutora está aqui porque não tem como, né, deixar ela passar só comigo. Se vão ver a doutora passar também em outros quadros, dar informações valiosas para você, mulher, para você, homem. E se surgiu alguma pergunta e nós não falamos aqui, não tem problema. Redes sociais, ela já falou que te atende pessoalmente. Já voltamos. Dá um tchauzinho ali pro pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. É isso aí. Da caixa para a forja, gente. A Paula Pur. Essa semana, ela não vem sozinha, ela vem com dois. Gente, a Paula Pur vai falar sobre legado. E tem um exemplo aí, viu, para vocês. Para você que é filho, eu não vou dar mais spoiler. Assista! Da caixa para a forja, é com você, Paula Pur! Obrigada, Carol. E hoje, Carol, eu trouxe algo muito especial. Mês passado, a gente falou muito sobre o relacionamento de mães e filhos. Como que a gente ensina sem falar nada, só de fazer.
E eu trouxe exemplos aqui com a minha filha, mas hoje eu trouxe um exemplo muito especial. Eu trouxe aqui a Luciana. Obrigada por você estar aqui, Lu. Eu que agradeço. Tobias, muito obrigada, Tobias, por estar aqui. E agora nós vamos ouvir da Luciana Montini. Luciana, conta para todo mundo que está lá em casa como que foi um processo assim que você passou de transição, que você foi dispensada e que você resolveu empreender. Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Vamos lá. Na verdade, não foi nada fácil, né? Quando a gente é dispensada, a gente fica sem chão, sem saber para onde ir, depois de 10 anos trabalhando na mesma empresa. Mas foi um período que o país estava passando pela greve dos caminhoneiros. E eu sou formada em ciências contábeis, né? Sempre trabalhei dentro de empresa, uma pessoa tímida, fechada, insegura, não usava maquiagem. Então, quando me ofereceram a oportunidade, eu falei que isso não era para mim, eu tinha um bloqueio assim muito grande. Então, mas eu tinha um desejo muito grande de trabalhar numa multinacional, porque eu queria ser reconhecida, eu queria ter reconhecimento financeiro, profissional. Não foi nada fácil esse período. Fui dispensada bem no período da greve dos caminhoneiros, então uma crise no país. E quando me ofereceram uma oportunidade de trabalho, né, para trabalhar, empreender, e eu muito tímida, fechada, insegura, não usava maquiagem. Então você pensa assim, se você é formada, né? Você estava bem na caixa, né? Muito, total na caixa. Sou formada em ciências contábeis, vou permanecer na minha área. E o meu marido me incentivou muito a empreender, né? A dar continuidade. Foi onde eu comecei aos poucos, né? Mas porque eu também tinha um desejo de trabalhar numa multinacional. Eu queria ter reconhecimento, eu queria ser reconhecida profissionalmente, financeiramente. Então eu acho que isso foi um dos maiores, o principal ponto assim que me fez ir caminhando, né? E crescendo. E aí, Lu, eu me recordo que todas as vezes que eu ia te dar alguma mentoria, tinha uma pessoinha do lado, não tinha? Que vinha com um caderninho, com uma caneta. Sim. Tobias. Vocês vão conhecer agora a história do Tobias. O Tobias é filho da Luciana, já está empreendendo, já é um diretor de uma multinacional e ele começou assim, olhando a mãe silenciosamente. Conta pra gente, Tobias, conta pros filhos lá de casa o que aconteceu, qual foi a mudança aí, o que você viu na sua mãe que te fez com 22 anos ter uma vida própria e de muito sucesso. Na verdade, acredito que da mesma forma como minha mãe começou, eu também comecei com muito medo a empreender. Eu venho de uma área totalmente diferente, arquitetura e urbanismo não tem nada a ver com o que eu empreendo, mas eu percebi dentro da trajetória dela que se a gente tem muita disposição, a gente é moldável. Então eu usei isso como um suporte para que eu pudesse aprender. E vendo ela empreender, eu percebi o quanto eu poderia crescer, o quanto eu poderia transformar minha vida em pouco tempo, vivendo uma realidade que pessoas da minha idade não vivem. E fui caminhando para o mesmo caminho que ela, para hoje ter a vida que eu tenho. E agora, para a gente finalizar, fala lá com o pessoal de casa, assim, ó, uma frase de mãe para mãe e de filho para filho. De mãe para mãe. Eu acho que as mães, como eu tive que enfrentar o medo, é ser resiliente e ser persistente. E eu acho que de filho para filho, estamos todos vivendo a vida pela primeira vez. Mas o importante é a gente sempre olhar o melhor das pessoas e procurar usar isso ao nosso favor para a gente também poder crescer na nossa própria vida. Acredito que seja isso. Que orgulho, eu quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigada. Agradeço. Vocês podem ter certeza que vocês vão ajudar muitas famílias lá em casa. E eu quero falar para você que esse é mais um exemplo de como a coragem de uma mulher carrega um legado que vai ultrapassando gerações. E se você tem vontade de trabalhar com isso, de empreender, de mudar, de ser forjada, chama a gente nas redes sociais, vejam as redes sociais da Luciana e do Tobias, o convívio deles. E eu tô com você para seguir esse caminho, assim como eu segui o deles. É com você, Carol. Desvendando eu, Márcio Aurélio, é com você. E aí, Carol?
Olá, gente boa! Eu vou continuar falando sobre o amor. Por que os relacionamentos acabam? Queremos estar junto com a pessoa amada pela vida toda, mas daqui a pouquinho a relação se esfarela. Quando que a nossa relação dá sinais de que ela está em crise? Quando perdemos a conexão com a pessoa amada, quando não há mais prazer de estar juntos, quando o papo não é mais interessante, temos mais desejo de estar com os amigos, de estar em outros ambientes do que com a pessoa que nós amamos. Qual o segundo sinal de que o nosso relacionamento está em crise? Quando nós perdemos o desejo e interesse de impressionar a pessoa amada. Quando estamos na fase da conquista, nós queremos colocar um bom perfume, uma roupa linda, fazer algo extraordinário para que a pessoa se espante, ela fique encantada e até se assuste com a nossa demonstração de amor. Quando nós perdemos o interesse de impressionar a pessoa amada, é um sinal de que o relacionamento está em crise. Quando não queremos mais colocar aquele perfume da hora, aquela roupa linda e maravilhosa, fazer um amor bem feito para que aquela pessoa se espante com a gente, quando não temos mais intenção e mais desejo de impressionar. A relação se baseia num tipo de tripé. O que mantém a nossa relação, primeiro, é de que a pessoa que nós amamos nos dá alegria. Nenhuma relação suporta azedume, maus tratos, espancamentos. Você ama quem te dá alegria. Mas nem todo mundo que te dá alegria você ama. Você também precisa ter uma verdade simbólica baseada na admiração. Porque eu estou com esta pessoa, porque nós estamos juntos, porque o nosso caminho é lindo e a ideia de que eu me casei com a pessoa certa. Terceiro, depois de te dar alegria, depois de ter uma verdade simbólica baseada na admiração, você tem que estar disposto a pagar o preço para estar nesta relação. Porque se essa relação é prazerosa, mas você não está disposto a pagar o preço para estar com a pessoa amada, não é amor. Se a relação não tem alegria, se a relação não tem admiração e não tem verdade, o preço começa a ficar alto e você começa a pensar, será que vale a pena estar nessa relação se não existe mais alegria e admiração? Eu sou o Márcio Aurélio, sou professor no CETEP e quero convidar você a estudar psicanálise comigo e ser um psicanalista de excelência. Um abraço, gente boa! Ah, o programa Elite acabou, gente. Rapidinho, né? E olha só, domingo é dia de planejamento. Planeje a sua semana e não esquece que eu falei lá no começo. União. Ah, mas já está tudo, cada um do teu lado. Não tem problema. Une. Procura escutar a dor de cada um. E não escuta para você vencer a discussão. Escuta para você resolver. Tá bom? É isso aí. Domingo que vem tem mais e já sabe, né? Como que é? Estou cheia de saudade. Até domingo que vem. Tchau.